Oi, amigo. Oi, amigos. Boa noite, todos que estão entrando. Pro Silvio, acabou de entrar. Esperar um tempinho aqui para o pessoal entrar. Oi, Elden. Karina. Boa noite, gente. Bom, só entrando. Oi, Alana. Ai, queria aproveitar esse momento aqui que o pessoal tá entrando e a professora ainda não entrou. Eu queria dizer que não sou, eu queria agradecer a toda a equipe que também é do dia a dia ambiental. Sou eu que sempre apareço aqui, mas não sou só eu que tô na equipe. Tem a Alana, tem a Aline, tem a Pamela, que também fazem parte da equipe, que também fazem as postagens. E a professora, claro, que está sempre ali dando um apoio pra gente e dando ideias. Eu queria agradecer e é isso. Vou convidar a professora Silvia aqui para entrar. Oi, Oi, pessoal. todos estão tendo a oportunidade de matar a saudade um pouquinho dos professores. A recíproca é verdadeira. A gente também mata a saudade de vocês. Aham, é verdade. Ainda temos algumas pessoas entrando. Friozinho. A professora está onde? Está em Curitiba? Tô em Maringá. Maringá. Nossa, deve estar bem gelado aí. Não, até que não. Aqui não tá Não, tão né? frio, não. Mas esfriou. Esfriou. Aham. Eu tô falando de Joinville. Bom, pessoal, então acho que já temos aí 19 pessoas, já dá para a gente iniciar. A nossa convidada de hoje é a prof. Silvia. Ela me deu aula de Introdução à Ciência dos Materiais, uma matéria que eu gostei bastante, é muito legal. A gente aprende, né, a dinâmica dos materiais. Tudo que a gente usa, todos os produtos que a gente usa, eles são feitos por algum material que passam por um crivo, né, para entregar, né, a sua função para a gente. Então, uma matéria muito show. E, bom, a live de hoje, o tema é qualidade da água em tempos de Covid-19. Queria agradecer aos alunos que estão bem participativos e que deram essa sugestão da live logo após a última. Eles já falaram no grupo, deram essa sugestão. Eles queriam saber mais sobre esse assunto. Eu levei alguns questionamentos deles para a professora e, diante disso, a prof escolheu o tema. Um tema mais geral, né? Qualidade da água, e aí ela me disse que assim a gente poderia abordar as águas superficiais, né, as águas dos lagos, dos rios, de abastecimento e as águas residuárias, né, que é um que interessa a gente como um todo. Isso. E a gente sabe que existe um certo receio das pessoas, né? Quanto à possibilidade do vírus estar na água, quanto à possibilidade do vírus estar no esgoto, e levando em conta todo esse panorama do Brasil e a situação, né, quanto ao saneamento, é, existe essa preocupação. E também, pelo que eu pude ver, o impacto não foi só negativo, né? Houve um impacto positivo também por conta da pandemia, mas isso eu vou deixar para o professor explicar. E gostaria que a professora se apresentasse para quem não conhece a professora. Tá bom. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Estou muito feliz de reencontrar vocês. Pena que eu não consigo ver a carinha de vocês, mas sei que tem bastante gente aqui vendo. Estou com saudade de todo mundo, tá? Então, obrigada pelo convite.
Eu trouxe esse tema a pedido, né? Eu deixei um tema bem amplo, falando da questão de qualidade da água em tempos de Covid, né? Da pandemia, porque isso a gente pensando na questão de meio ambiente, não se resume só à água, né? Se resume, a gente pode avaliar todos os compartimentos ambientais, mas é importante a gente fazer uma reflexão, né, sobre quais os impactos que estão acontecendo, né, com relação à pandemia que se instalou, né, na atualidade e fazer uma reflexão sobre os efeitos, né, de águas de abastecimento, águas residuárias e também águas superficiais. É isso. Uhum. Bacana, professora. Então, pode começar a nos introduzir sobre o assunto. Lembrando que a prof, ela é formada em engenharia química, né, professora? Não, é química. Eu sou bacharel em química pela Química. Universidade Uhum. Federal de Santa Catarina. E o meu mestrado e meu doutorado é na área de engenharia ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina. E Uhum. estou atuando agora no curso desde o início, desde 2015, né, quando eu entrei na UFPR. E na área de qualidade da água e tratamento de águas residuárias também. Uhum. Ai, ó, é um tema que todo mundo gosta bastante. Então, vamos lá, prof. Então, se a gente for refletir a questão, né, de toda essa situação, né, que parece que é um universo paralelo que a gente está vivendo, né, comparado à nossa realidade lá no ano passado, vamos pensar assim, né, muitas coisas foram afetadas, né, com a pandemia. E as águas foi uma das coisas que foram afetadas. Né? Então a gente tem que pensar em todos esses parâmetros de quando a gente fala qualidade da água. Então a primeira coisa que a gente pensa é, né, será que a nossa água, por exemplo, a água que chega na torneira vai estar contaminada? Né? Será que o vírus vai estar presente na água lá do mar, aí, né, em Pontal? Será que vai estar presente nos córregos, né, nos canais do DNOS que estão aí, né, que são mais próximos da gente? Então, primeiramente, a resposta é pode ser que esteja, né? Agora a questão é até que ponto isso vai ser preocupante, né? Então tem diversas premissas. Então a gente teria que falar sobre cada uma delas, né? Então primeiro vamos pensar do ponto de vista de águas de abastecimento, né? Então as águas de abastecimento basicamente passam por processos de tratamento. Né? Então, se a gente for olhar lá as legislações que existem, né, que regulamentam os padrões de potabilidade, né, eles preveem a questão de patógenos. Né? Então, o coronavírus ele está inserido, né, ele pode ser considerado como um patógeno. Né? Então, os tratamentos convencionais que a gente conhece, que são aplicados hoje pelos consórcios de saneamento, né, nas diferentes cidades, Sanepar, Casan, e outros, né, em outros estados, a gente prevê que isso vai ser eliminado no processo de tratamento convencional. Né? Então, tendo lá algum processo de filtração e algum processo de desinfecção, isso vai atender para a eliminação desse patógeno que a gente tem tanto receio, né, que é o Covid. Tá? O coronavírus. Do ponto de vista de resistência desse vírus, ele é um vírus relativamente. A gente pode eliminar ele com facilidade, porque ele é uma característica de vírus que a gente chama vírus envelopado. Né? Então, ele tem uma camada lipídica que envolve, né, o vírus, propriamente dito, e uma vez eliminada essa camada lipídica, a gente consegue a gente consegue matar o vírus. Então, processos convencionais, principalmente cloração, que estão nas águas de abastecimento, que é um dos processos mais utilizados no Brasil, atende a questão de eliminação e desinfecção para águas de abastecimento. Então, do ponto de vista de contaminação do vírus pela água de abastecimento, a gente pode ficar tranquilo. Né? Não existe tanto relatos na literatura científica, ainda não existe evidências que possa ocorrer contaminação
do vírus pela água, né? Pela ingestão de água. As duas únicas vias de contaminação é a via respiratória e o contato íntimo, né? O direto. Aí vem outros parâmetros, né? Por exemplo, professor, a minha família usa água de poço. E aí, será que tem problema? Né? Então aí vai ter que ser necessário algumas medidas não tão tecnológicas, mas que passam algum processo de filtração, né, e desinfecção, ou seja, uma cloração, né, uma simples cloração por dosagem de cloro mesmo, clorito, já é o suficiente para eliminar esse vírus, tá? Agora falando no quesito de efluentes, águas residuárias. As águas residuárias é um processo um pouco mais complexo, né? Mas mesmo assim, os processos de tratamento, as estações de tratamento que existem aqui no Brasil e as tecnologias que são aplicadas no mundo são capazes de eliminar esse vírus, né? Então, existiu relatos, né? Um artigo científico que identificou a presença de vírus no esgoto de Florianópolis, inclusive vocês devem ter ficado sabendo, né? Isso é um indicativo, inclusive, serve até para um indicativo de acompanhamento de como, se eles tivessem feito esse monitoramento, previsto esse monitoramento há mais tempo, né? Eles poderiam ter identificado que a pandemia já teria chegado lá, né? Poderiam usar isso como uma ferramenta de controle epidemiológico, inclusive, né? Mas, de certa forma, o vírus, o que eles encontraram foi a estrutura genômica do vírus presente, né, nas águas de esgoto, né? O esgoto que não tinha sido tratado. Então, é importante ressaltar isso, né? Que foram coletas feitas dentro da estação de tratamento de Florianópolis e foi identificado a partir do final de novembro, né? Então, quase 90 dias antes de a gente constatar o primeiro caso aqui no Brasil. Novamente, a presença de vírus no esgoto não existe comprovação ainda, evidências científicas de que isso possa ser um problema de contaminação, tá? Mas é importante tomar todas as medidas, principalmente as pessoas que trabalham com isso, né? Para evitar a questão de contato direto. Então, usar todas as medidas de segurança, tá? Então, e tem toda a questão de águas superficiais, né? Então, águas superficiais, a gente sabe que toda essa pandemia mudou a nossa rotina, né? A gente está praticamente há 4 meses parados, né? Todos, a maioria recluso, alguns precisam sair para trabalhar, né? Mas isso alterou drasticamente, se a gente for pensar, na rotina das cidades, né? Uma situação sem precedentes na história moderna que a gente está vivendo, né? E até então a gente via relatos, né, de que as atividades antrópicas, a industrialização, tudo isso causava efeitos, né, aos ecossistemas, né? A gente sabe que isso tem na literatura, enfim, mas até então a gente sabia que não tinha assim, uma comprovação propriamente dita. E agora a gente está começando a ver artigos científicos que têm relatado modificações dos ecossistemas, principalmente artigos na parte de poluição atmosférica e na poluição aquática também, de melhoras em muitos parâmetros de qualidade da água, pensando no ponto de vista de padrões, né, de qualidade da água. Então, redução da quantidade de sólidos em suspensão, né? Por que isso acontece? Porque, querendo ou não, reduziu-se a circulação, né? E aí tá todo mundo em casa. Então, se a gente for pensar, alguns tipos de poluição difusa foram eliminados, né? Então, lançamento de monóxido de carbono no ar. E isso a gente sabe que o monóxido, uma vez no ar, ele pode ter trocas gasosas, né, com a água, e isso pode contaminar a água, acidificar o oceano. Isso foi reduzido,
A questão do turismo também, né? Então, muitas pessoas pararam de se movimentar e se locomover para ir para regiões para visitar. Então, isso, de certa forma, reduz. Então, a gente pode pensar, dizer que é um ponto positivo de toda essa pandemia que a gente está vivendo. Uhum, Ok? mostrar que né, a gente deve, né, desacelerar um pouco, né, e fazer essa comparação. Até mesmo a professora me enviou alguns artigos essa semana para eu dar uma lida sobre o assunto. O artigo mais recente ali que a gente viu foi o caso na Índia, né? Eu preparei uma matéria pretendo postar amanhã também, sobre como eles constataram, né, a diminuição nos níveis E da maioria dos poluentes aí nesse lago da Índia. isso mesmo. Então, é um certo tipo de impacto positivo, né? A gente pode tirar algumas É, coisas boas dessa pandemia, foi isso, né? é. Tem uma pergunta do Vinícius Rogel. A desinfecção por fervura é suficiente para a purificação? Sim, alguns processos físicos são eficientes para a eliminação do vírus. Tem entre eles o calor, a alteração do pH também pode, né, eliminar o vírus, e agentes químicos, né, cloração, e alguns processos com luz UV também, né? Todos esses processos eles destroem aquela camada lipídica que envolve o coronavírus e acabam eliminando. Então, de certa forma, muitos estudos que estão sendo feitos agora estão se baseando em alguns tipos de coronavírus que já eram relatados, né, na literatura. Então, eles usam como base essa premissa do que era usado, né, até então. E espera-se que ele responda equivalentemente a isso. Então, fervura é uma técnica que pode servir para a eliminação do vírus, sim. Uhum. Professora, e caso haja algum tipo de mutação, alguma desses meios pode deixar de ser eficiente? Então, só se ele modificar a característica dele, né? E perder esse envelope que a gente chama lipídico. Tem alguns vírus que têm um envelope que não é lipídico, que é proteico. Então, esses tipos de vírus, eles são mais resistentes. Pode ser que eles tenham uma maior resistência, mas eu acredito que não seja o caso, porque são vírus bem específicos. Para ele ser classificado como coronavírus, né? Ele tem essa característica específica. Talvez o que vai acontecer é a mutação da carga genética interna, né, do vírus. Mas a característica dele, de ser mais suscetível à desinfecção, acho que vai Isso ser não. mantida. É. Uhum, entendi. Outra pergunta aqui. Os métodos de detecção do coronavírus na água são fáceis de serem implementados? Pergunta legal. Implementados em que sentidos? Em laboratório? Hum, Deixa eu eu ver. acredito que. Vamos pensar na questão, né, de serem implementados em um laboratório. As técnicas são técnicas bem complexas, né? Porque eles vão ter que investigar alguns genes, né? Se vocês derem uma olhada naquele artigo que foi publicado ali de Floripa, eles investigaram 3 espécies, 3 genes diferentes que classificam o coronavírus. E além disso, a gente tem que ter um padrão, né, de coronavírus que ele vai servir como padrão de referência, né? Então vai ter que ter um equipamento que é o PCR. Então, não é uma técnica simples de ser aplicada. Além disso, toda a questão de trabalhar com vírus em laboratório, existe todo aquele aparato, sala com ambiente controlado, né, que eles chamam de sala limpa. Então, não é uma coisa simples de se implementar, né? Tanto que, se a gente for ver os estudos que têm sido publicados, eles têm parcerias com, né, instituições que têm essa estrutura e que possam dar esse aporte para a gente. Uhum, então, toda uma situação bem complexa, né? É. Qualquer descuido.
Professora, a gente falou sobre a questão do Covid no esgoto, né? Uhum. Alguns estudos mostraram que alguns pacientes, né, eles permanecem, mesmo depois de curados, permanecem com o vírus, dentro do intestino e depois das fezes também. Mas em lugares, a professora falou que no esgoto tratado pode ser que não, né? Que não há comprovação, né? Que haja Uhum. que ele depois é descontaminado, depois do tratamento. Mas onde não há esgoto tratado? Então, a disponibilidade vai acontecer desse vírus ficar nessas águas superficiais, né? Porque eles vão ser lançados em algum lugar, esse esgoto. Né? Tô pensando do ponto de vista de que esse esgoto está sendo lançado de forma clandestina, né? E não vai ser destinado para tratamento. Então, ele vai ficar disponível no ambiente, mas existem estudos que falam que a sobrevida, né, desse vírus é pequena. Ele vai viver de horas a no máximo dias no esgoto, justamente porque ele não tem toda a estrutura que ele encontra num organismo complexo para sobreviver. Né? Então, não existem evidências, né? A OMS fala que não existem evidências de contaminação de pessoas pelo esgoto propriamente dito, mas a gente sabe que tem que se tomar precauções para evitar esse contato. E Uhum. pensando do ponto de vista de esgotos não tratados, mas lançado, por exemplo, em sistemas convencionais individuais, né? Por exemplo, fossa séptica. A gente sabe que fossa séptica não tem um sistema de desinfecção, né? Mas uma vez que existe, por exemplo, né, o esgoto é lançado ali dentro, se ele fica por um período de tempo ali, ele vai acabar morrendo porque ele não vai ter disponibilidade dos nutrientes que ele precisa para se replicar. Né? Mas Uhum. então é só essa questão de que ele vai precisar ficar retido, confinado nesse compartimento. Uhum. É, Prof. Potir, que ela está falando. Não vamos nos resumir ao coronavírus. O esgoto é um material extremamente infectante, né? Então tem lá bactérias tóxicas, né? Além de vírus e muitos fármacos também, né? Que as pessoas ingerem e que acabam sendo metabolizados. Uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Agora é do Vinícius. O Vinícius é nosso participante ativo. Qual o método para a remoção do coronavírus do esgoto, sabendo que o vírus poderia se associar a partículas? Então, Vinícius, qualquer técnica que é usada para tratar o esgoto pode eliminar o coronavírus, né? Vamos pensar assim, principalmente as técnicas biológicas, né? Para os que tiveram mais avançado essa disciplina, né? Que eu ministrei para vocês. Mas vamos pensar assim, uma simples lagoa de estabilização, que nada mais é do que um açude que é lançado o esgoto ali dentro, com uma certa profundidade, né? Você mantendo ali por longos, eu penso assim, tempo de detenção acima de 20 dias ali dentro, já é o suficiente para se eliminar o vírus, né? Porque vai ter bactérias que vão degradar a matéria orgânica e, consequentemente, o vírus. Né? A gente sabe que os vírus são oportunistas, eles precisam de células para infectar e no esgoto eles não encontram isso disponível, né? E dentro de lagoas de estabilização, por exemplo, tem a questão da radiação solar que também ajuda na questão da eliminação. Mas é super importante que um processo que seja incluído no tratamento um processo de desinfecção final. Né? Então, normalmente o que a gente vê nas estações de tratamento é os processos de cloração. Né? Então, a cloração é um processo, é o mais difundido aqui no Brasil e é uma técnica bem eficiente para a eliminação para dizimar o vírus, né?
tratar o vírus. Hum. Bom, bacana, é algo fácil, né? Uma coisa, o cloro, uma coisa que tá de Até fácil a gente em alcance. casa pode fazer isso, né? Uhum, Com hipoclorito de sódio. uhum. Outra questão que também eu estava numa cartilha, né, da OMS, questão porque eu vi, parece que o vírus também pode se disseminar dependendo pela contaminação do ar, né, por sistemas de ventilação, eles também alertaram, né, sobre essa questão. Isso então, principalmente em unidades de saúde, né? Então é importante ser feito eles têm algumas recomendações que eles fazem que são principalmente nos escapes de pia, aerações de torneira, de fechar todas essas válvulas, principalmente para evitar que as partículas do ar entrem na água, né, e contaminem a água que a gente está usando para lavar a mão, né? Então, e também a questão das saídas de ventilação. Então, esses sprays sanitários, quando for fazer limpezas de latrinas e vasos, de tomar o cuidado de sempre fechar para fazer a limpeza, para evitar que crie-se o spray sanitário e contamine sistemas de circulação, de ventilação. Uhum. Isso cria um protocolo bem grande, né, para os hospitais e esses lugares, porque o risco, né, de contaminação é muito grande. Uhum. Uma pergunta aqui da Poti. Em Belo Horizonte foi encontrado o vírus no esgoto também antes do primeiro caso detectado? Foi encontrar, eu não sei, eu não vi esse estudo, Poti, mas isso foi publicado agora? Manifeste-se, Poti. Eu não vi esse estudo. Teve Mas uma outra pergunta. Opa! Tem uma outra pergunta aqui, bem legal. Existe algum estudo que faça análise de esgoto e encontre novas possíveis doenças? Provavelmente de acontecer uma epidemia. então, a própria investigação da presença de vírus. Ah, foi aplicado. Eu tô lendo a resposta da Poti. Me manda, então, Poti, que é super relevante para a gente se atualizar dessas informações. Mas aproveitando o gancho, né? A ferramenta de monitoramento de vírus no esgoto é uma ferramenta muito eficiente para identificar presença de epidemias, né? Então, provavelmente, por exemplo, né, até pouco tempo atrás a gente sabia que o sarampo estava voltando, né? E uma forma de monitorar isso é através do esgoto. Então, a gente encontra os genes do esgoto, do sarampo no esgoto, se fosse fazer o monitoramento. Então, apesar de ser uma técnica complexa, né, de trabalhar, porque precisa todo o aparato, mas é uma técnica bem eficiente do ponto de vista de evitar problemas mais sérios, né? Porque antes mesmo de a gente ter muitos casos, a gente já consegue ver a presença desses patógenos no esgoto, né? Então ele serve como um indicador, né? Uhum. Nossa, pois em novembro aqui foi detectado, né, em Florianópolis. Imagina nós, nem tínhamos ideia do vírus ainda e nem tinha saído a notícia da China, nada. É. Da Poti. O monitoramento do esgoto no estudo de pandemias ou surtos é uma prática adotada em algum local? O monitoramento do esgoto é super utilizado para monitorar a questão de pandemia, principalmente epidemias, né? Pandemias é uma coisa que, embora a gente pense que é uma coisa, né, impossível, mas a gente está vivendo uma coisa assim agora. Mas a identificação dessas espécies é muito utilizada do ponto de vista de saneamento, né, para monitoramento do esgoto. Pode ser não somente vírus, né, patógenos, mas metabólitos de fármacos, né, também contaminantes emergentes, tudo isso pode ser utilizado para controle ambiental,
né, e indicadores ambientais. Uhum. Eu lembro que nas nossas primeiras aulas ali, a gente teve, eu comecei a ter a química analítica, o professor Pedro estava explicando um pouco sobre os contaminadores emergentes e tal. Uhum. Então, ai, uma Vocês matéria devem, que eu gostaria muito de ter. vocês devem estar lembrando muita coisa da disciplina de epidemiologia também, né? É, o pessoal, eu ainda não Você tive não essa fez? disciplina. Teve uma outra pergunta aqui. Houve também um estudo baseado em evidências da Universidade de Oxford que relatou a possibilidade do Covid ser um vírus dormente, que foi ativado por condições ambientais. Você acha que o esgoto pode ser. Bom, daí a pergunta não terminou. Você acha que o esgoto pode servir de evidência para definir a real cronologia da pandemia de Covid? Poderia. O problema é ter essas amostras pretéritas, né? E se a gente, por exemplo, né, esse estudo de Florianópolis, ele usou uma estação de tratamento para fazer o monitoramento. Numa cidade, a gente tem várias estações de tratamento. Então, o número de amostras é bem significativo se a gente for coletar sazonalmente, vamos pensar, uma vez por semana, durante um ano todo. Né? Então, isso cria um volume grande, é uma logística complexa de se administrar, mas ele pode servir como uma evidência para a gente tentar traçar essa cronologia. O grande fator é ter essas amostras pretéritas, né? E, felizmente, eles tinham essas amostras congeladas a -80 e foi possível de preservar, então, essas espécies. Uhum. É, a coleta do esgoto é algo rotineiro para os lugares que fazem esse tratamento? Então, eles coletam. Agora, do ponto de vista, né, a questão de patógenos, eles fazem alguns tipos de patógenos, né? Tem alguns que são mais comuns, por exemplo, E. coli, né? A Escherichia coli também. Mas agora vai ter mais. O importante é que essa situação que a gente está vivendo vai servir como um ponto de mutação, vamos dizer assim, né? De a gente começar a olhar o esgoto como um indicador, né, um traçador aí de muitas situações. Né? Então tem muitas informações. Até mesmo assim, se a gente for pensar, os investigadores, quando vão vasculhar a vida de alguém, vão no lixo, né, para pegar as evidências. O esgoto não deixa de ser uma evidência para, né, o nosso lixo líquido, e ali a gente vai encontrar muitas informações escondidas, né? Uhum, verdade. Hum. Nesse caso de uso do monitoramento de esgoto para controlar um possível surto, é necessário já fazer o teste direcionado? Ou seja, já precisa haver uma suspeita de uma determinada doença? Então, existem os controles, né, epidemiológicos. É necessário a gente ter, quando a gente for investigar alguma espécie, a gente ter uma, assim, eu vou investigar, sei lá, coronavírus, por exemplo. Eu preciso, então, ter genes específicos desse organismo para poder identificá-lo. Então, é importante ter esse parâmetro para poder. Mas, por exemplo, eu posso investigar vários, né? Então, a gente tem também um histórico. Vamos pensar, voltando ao exemplo do sarampo, né? Um vírus que estava presente. Então, a gente tem que tem que acompanhar todo o histórico, né? De evolução dessas doenças e controles, né? Que são feitos para conseguir monitorar isso. Então, é necessário, sim, ter essa suspeita para poder. Mas dá para se fazer, por exemplo, é, outra questão, se a gente for pensar na questão de qualidade da água, né, a preservação de corpos hídricos, por exemplo, é uma forma de minimizar possíveis novas epidemias, porque conservando esses ecossistemas, a gente não exaure os alimentos de alguns animais que vão vir até a sair dos seus habitats convencionais e vir até a população e acaba contaminando o homem. Então, se a gente pensar de um ponto de vista ecológico, né, a questão de conservação dos ecossistemas é super importante
eliminar e evitar novas epidemias. Uhum. A gente fez uma publicação sobre isso, agora foi na sexta-feira, dia 24 mesmo, que saiu um estudo bem relacionado a isso. Falava sobre preservação do meio ambiente, redução do desmatamento e a redução do tráfico de animais poderiam ser realmente significativos. Na verdade, o estudo falava que é, o foco do estudo era mensurar o gasto que teria com a preservação ali do meio ambiente e a diminuição do tráfico de animais com o gasto que já foi tido com o Covid. Então, esse estudo ali deu uma diferença muito grande. Acho que o Impactante. gasto em relação ao desmatamento, assim, ele colocava alguns planos com alguns fundos e tal, ia colocando os investimentos, e depois, em relação ao que foi gasto, as mortes que já tiveram com o Covid, eu sei que com o Covid já foram gastos trilhões de dólares. E para reduzir o desmatamento em um ano e o tráfico de animais seriam bilhões de dólares. Então, É uma muita disparidade nessa questão, né? Se a gente for pensar, imagina tudo que está sendo gasto, né? Não só com a questão prevenção e tratamento, né, do Covid. E o futuro uhum, ainda, que a gente vai vivenciar, a questão de crise econômica, né, de todos esses impactos. Isso está virando uma bola de neve. Se tivesse sido investido, né, em conservações desses ecossistemas, teria talvez não, não precisaria pensar em gastar tanto agora, mas uhum. Eu ouvi um comentário também, só colocando cifras para as pessoas é, entenderem, né, quanto é importante vacina, preservar. desenvolvimento de vacina, milhões e milhões para esses testes, né? Que tá todo mundo desesperado pela vacina agora. Uhum. Que situação. Outra pergunta do Vini. Silvia, você acredita que o coronavírus possa entrar como um indicador ou parâmetro biológico para a potabilidade? Para portabilidade, potabilidade, Vinícius. É isso? Acho que é. Esse é erro de digitação. Potabilidade, tá. Então, os parâmetros de potabilidade, a gente tem alguns patógenos, né? Agora, se a gente for pensar do ponto de vista da dimensão que se tomou, né? Pode ser que eles coloquem. Se a gente for pensar assim, ó, do ponto de vista de patógenos, existem muitas outras bactérias que são mais problemáticas do que o coronavírus. E a gente sabe que as técnicas que são empregadas, né, no sistema de tratamento são eficientes para eliminar esse tipo de vírus. Talvez para potabilidade, não. Né? Mas para alguns outros parâmetros, como por exemplo para a classificação de corpos hídricos, talvez. Né? Pode ser um fator a se pensar. O que seria a classificação de corpos hídricos, professora? Existe uma resolução, né, do CONAMA, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né? São a resolução 357 do CONAMA, que foi atualizada pela 430 de 2011, né? E ela estabelece padrões, né, indicadores, então parâmetros físicos, químicos e biológicos para poder classificar um corpo hídrico. Né? Então, os corpos hídricos mais puros, mais conservados, têm parâmetros mais restritivos. Né? Então, contaminantes não pode ter lançamento de efluentes. E eles têm várias classes que eles classificam esses corpos hídricos de água doce, né? E tem lá os patógenos, não pode ter alguns patógenos também. Então, talvez para questão de classificação de corpos hídricos, eu acredito que talvez no futuro possa incluir, mas a gente não pode esquecer que existem outros patógenos que são mais problemáticos, né, do ponto de vista de saúde pública, tá? De que são veiculados pela água, que aí é mais complicado. Como eu expliquei para vocês, o coronavírus, ele não tem essa preocupação tão grande, porque ele não é um vírus muito... Ele é suscetível aos tratamentos convencionais pela característica biológica dele, né? De ter
essa camada lipídica que, destruindo ela, você elimina o vírus. Então, tá? Mas do ponto de vista de potabilidade de água, que daí é uma outra resolução, né, do Ministério da Saúde, que aí estabelece padrões de potabilidade de água, águas que são potáveis, ou seja, que podem ser usadas para abastecimento público. Né? Nesse quesito, eu acredito que para potabilidade não há necessidade de... Mas para classificação de corpos hídricos pode ser que seja, pode ser utilizado. Aí vai precisar de uma revisão das legislações. Bacana. Tem mais uma perguntinha aqui da Poti também. Saindo um pouco do Covid, Silvia, quais são os desafios hoje no tratamento de esgotos? Quero dizer, o que os tratamentos de Pontal buscam remover? Então, conhecendo o pouco que eu conheço, a minha pífia experiência na área de tratamento de águas residuárias, eu posso falar que eu acho que o principal desafio agora é a questão dos contaminantes emergentes. Né? Então, vem lá vários fármacos, metabólitos, disruptores endócrinos, nanomateriais. Então, tudo isso hoje se aumentou muito o consumo desse material e isso está de ponta. Ah, não é de ponta. Então, indo nesse sentido, Poti. A gente pensando nas estações de tratamento convencionais, vamos falar assim, que a gente tem hoje, muitas não conseguem fazer a remoção desse tipo de poluente, né? Então, normalmente, vamos pegar o exemplo de Pontal, então, né? A estação de tratamento de Pontal, até a última vez que a gente foi visitar lá, ela simplesmente tem um ASB, né, seguido de coloração. Então, é eu sei que a Sanepar está trabalhando para melhorar, né? Eles querem colocar um tratamento secundário. A gente sabe que o ASB é um tratamento eficiente, mas esses tipos de poluente o ASB não remove. Né? Ele remove lá matéria orgânica, ele remove, né, alguma coisa de sólidos de suspensão que ficam retidos, mas o efluente que sai dali provavelmente vai ter uma grande quantidade de poluentes dissolvidos que não foram removidos pelos métodos tradicionais. E aí entra os processos oxidativos avançados, né? Então são processos mais que usam uma tecnologia que vai buscar remover ou então degradar essas moléculas químicas presentes na água. É um desafio aí. Dentro do Brasil, a Sanepar tem um instituto dentro da Sanepar que tenta desenvolver esse tipo de tecnologia. E se a gente for pensar em nível de Brasil, eles estão bem tentando, né, buscar essas alternativas, mas eu acredito que agora com esse novo marco do saneamento, né, que vai abrir um pouco esse mercado, vai possibilitar muitos de vocês, futuros engenheiros sanitaristas, né, a trabalharem em novas tecnologias, a buscarem novas técnicas que sejam possíveis de serem implantadas nos sistemas de tratamento que são usados. Ai, legal. Que assim seja. Bom, acho que por enquanto não surgiu mais nenhuma pergunta. Professora, e assim que a professora saiba, com certeza deve existir, né, um grupo de brasileiros aí pesquisando nessa questão do Covid na água, no esgoto. Sim, sim. Um exemplo é o pessoal aqui de Floripa, né, da Universidade Federal de Santa Catarina, né. Uma das professoras do departamento estava presente. A questão toda fica limitada justamente uma das perguntas que foi feita. Estrutura de laboratório para poder tratar e trabalhar com esse tipo de material. Então, necessita de uma estrutura bem de ponta, né? Para poder fazer esse tipo de análise. Entendi.
né? Alguns outros países já têm essa estrutura mais avançada, tudo, né? Então, acho que às vezes talvez o Brasil fique um pouco atrás É, nessa questão. a gente ainda está sofrendo ainda. Estamos penando para conseguir universalizar, né, a questão de saneamento, coleta de esgoto. Uhum. Estamos em caminho, passos de Bom, tartaruga, mas estamos indo, não pode deixar ir para frente. né? E ainda tem esse time de alunos de engenharia ambiental e sanitária da UFR que nos dá muito orgulho. Mas nunca teve tão em alta tipo, a profissão de vocês. A oportunidade vai ser muitas boas oportunidades aí para vocês, Uhum. né? Para quem está ouvindo, quem ainda não faz nenhum curso, pensa em fazer alguma faculdade. Bom, surgiu mais uma pergunta aqui. Em 2018, iniciaram estudos para a construção de emissários marítimos em todo o litoral. Você acha que essa solução seria a mais viável no caso do litoral paranaense, ou poderia ser também pensando em soluções mais descentralizadas, como estações compactas? Olha, a gente fala. Só queria que a questão ali, para quem não entende, o que seriam os emissários marítimos, antes da professora responder, Tá. e o Então, que seriam as estações compactas. são duas possibilidades, tá? É importante que vocês, como engenheiros, pensem nos emissários como uma forma de tratamento de esgoto, né? Se a gente for pensar o esgoto na sua composição, é mais de 99% composto de água, né? Pouco mais, é 1% só desse esgoto é realmente matéria orgânica, né? Então, se a gente for pensar do ponto de vista de emissários, o emissário não simplesmente pega o esgoto e lança lá. Ele tem um tratamento prévio e o esgoto que passou por esse tratamento prévio é lançado, né, em regiões onde eles consideram que a quantidade de matéria orgânica e de contaminantes que tem nesse esgoto, o ecossistema que vai receber essa matéria orgânica vai dar conta, né? Então ele considera essa biodegradação do ecossistema. Tá? Então, as duas possibilidades são possibilidades potenciais, né? Principalmente a questão de tratamento descentralizados. Para o Brasil, que é um problema, essa questão de tratamento de esgoto, é uma alternativa extremamente importante. Eu até trabalho isso nas disciplinas, os alunos que já fizeram a disciplina comigo já viram que o potencial dessas estações descentralizadas, que atendem poucas, né? Então pode ser uma solução, por exemplo, uma zona rural, né? Para a Ilha do Mel, né? Então ter algumas estruturas lá compactas que não dependem de uma estação de tratamento maior e que vão servir. Hoje em dia tem estruturas compactas que são bem eficientes para tratar esse esgoto. Então, no meu ponto de vista, ambos os modelos têm potencial. Falando a questão do emissário, se a gente for pensar que a gente vive num país que tem uma zona costeira gigante, tem um potencial enorme para, né, lançamento de efluentes, embora impacte no primeiro momento a gente pensar que o lançamento de esgoto no mar, né, é uma coisa, não é bem assim, né? Então, se vocês forem ver os emissários, antes de a gente lançar esse esgoto a uma longa distância, é feito um tratamento prévio para remoção da matéria maior, né? E aí depois que é feito esse lançamento, né, em profundidades quase que no fim da plataforma, dependendo né, no meio da plataforma continental, tá? Então, acho que os dois têm potencial aí. Uhum. Bacana. Aqui temos mais uma pergunta da Caroline Stumer. Em caso de contaminantes emergentes, seria interessante a melhora da legislação? Afinal, infelizmente, o tratamento se baseia nos parâmetros que a legislação exige que sejam avaliados. É importante que seja feita uma revisão, né? Ou então, pelo menos, um aditivo dessas legislações que tem vigentes, porque muitos desses contaminantes não estão sendo previstos
legislação, né? Um exemplo bem simples é os microplásticos, agora que a gente sabe do efeito e da quantidade de microplásticos tanto no efluente quanto na água superficial, né? E isso não é previsto esse poluente emergente nessas legislações. Então, uma boa revisão ou um aditivo, né, como é feita a 357 para com a 430 do CONAMA, adicionar alguma legislação que complemente essas regulamentações que estão vigentes aí, para contaminantes emergentes, principalmente. A gente pode usar como exemplo alguns órgãos internacionais, como a EPA. A EPA já tem algumas atualizações quanto a isso. Se for precisar de um parâmetro, né? Bom, a gente já está caminhando para os últimos minutos de live. Vi que algumas pessoas entraram agora. Só para recapitular um pouco do que a gente falou, nosso tema da nossa live era a qualidade da água frente à pandemia, né? Qualidade da água em relação ao Covid-19. E o que a professora falou é que até então os métodos de desinfecção que são realizados aqui são eficientes para limpar a água, para tratar o esgoto. Então, não existe nenhum risco eminente, né, de contaminação desses corpos. Mas é claro que está havendo há pesquisas, né, isso por conta também das características do vírus. E também falamos que houve uma melhoria na qualidade das águas superficiais, do lago, rios, por conta da diminuição do turismo, de atividades industriais. Foi isso que a gente falou mais ou menos até agora, para quem não estava presente. Tem mais uma pergunta aqui, professora Silvia. Para as baías norte e sul da Grande Florianópolis, tem solução para eliminar a poluição? Olha, para quem conheceu as baías, principalmente Baía Norte ali, na década de 90, conhece ela hoje, a gente pode dizer que a situação melhorou muito. Porque antigamente a gente passava na beira-mar e o cheiro era um cheiro insuportável. Hoje já são a condição, né, de balneabilidade, ele melhorou muito, mas ainda são condições que não são próprias para banho, né? Águas que não são próprias para banho. Há algumas possibilidades de tecnologias podem ser e estão sendo utilizadas, inclusive pela própria Casan aí de Santa Catarina, né? Então, algumas técnicas de aeração, né? Então, tem tecnologias que podem ser utilizadas, né? Mas se a gente for pensar do ponto de vista de descontaminação, precisa ter muito investimento, né, para poder ter tecnologias que sejam eficientes, porque a gente está falando de milhões de metros cúbicos de água que precisam ser tratados, né? E principalmente a questão de lançamento de efluentes no esgoto, diretamente, né, em clandestino, lançamento diretamente nas estações, coletas fluviais, né? Uhum. Ao tempo, Porque Maria. onde não tem ligação de esgoto, às vezes o esgoto é levado diretamente, né, para Pela essas drenagem urbana, pela drenagem urbana. Bom, vamos fechar aqui com a pergunta da Alana. Por quanto tempo as amostras de esgoto coletadas nas estações ficam disponíveis para análise, para entender melhor a cronologia do vírus e saber se ele sofre mutações durante os anos? Então, a questão não é nem a questão de quanto tempo, mas como que são condicionadas essas amostras. Para poder fazer a investigação do vírus, elas precisam ficar congeladas a -80. E isso é complicado. Se a gente for pensar do ponto de vista de número de amostras que ficam congeladas a -80 graus em ultrafreezers, né? Esses ultrafreezers não são fáceis de ter disponibilidade, ainda mais para guardar esgoto, né? Que é uma amostra que não é tão nobre, assim, se a gente for pensar do ponto de vista biológico, eles vão preferir guardar amostras mais limpas dentro do ultrafreezer. Mas esse é um desafio. Precisa ser congelado a -80 graus para poder manter as estruturas biológicas ali. Uhum. Tá bom? Legal.
Então, tá bom, professora. Bom, gente, vários elogios aqui, professora. Parabéns pela live, muito bom. Silvia é incrível, sensacional, como sempre. A Silvia é sempre muito calma, verdade. Obrigada, pessoal. Tô com saudade de todo mundo. Vamos rezar para que essa pandemia acabe logo para a gente voltar a se encontrar. Tá bom? É Obrigada isso pelo mesmo. convite. Estou sempre à disposição, sempre que vocês precisarem. Tá bom? Ai, obrigada a você, professora. E obrigada a todos que estão assistindo, gente. Muito obrigada por toda a audiência que você tem dado, a participação, as perguntas. Sério, isso é tudo, isso é muito legal. Quem está aqui aprende, quem está assistindo aprende com a sua pergunta. Então é muito bacana. Show mesmo. Obrigada. Beijão, boa noite Tchau, tchau. e até a próxima live. Adorei. Beijo para todos. Tchau, gente. Tchau, tchau.